nosso Deus. Começando com oração. Senhor Deus e Pai, te agradecemos nesta noite. Primeiramente, pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões e iniquidades cometidas contra ti. Pedimos que o poderoso sangue de Jesus venha sobre nós, limpando-nos de toda a nossa culpa e transgressão. Pedimos que teu Espírito Santo venha fortalecer as nossas mentes e corações. Estamos aqui, ó Deus, dispostos a ouvir a tua palavra e aprender mais dela. Dá-nos graça, dá-nos, ó Deus, uma mente aberta para assimilarmos o melhor desta matéria tão importante e tão necessária para a compreensão e interpretação correta da tua santa palavra. Obrigado pela vida dos meus irmãos, pelo esforço que cada um tem colocado aqui. Não é fácil, eu sei que é uma vez por semana, mas parece que é uma grande batalha para alguns estarem aqui e te louvamos, porque em meio de tantas batalhas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Oramos e entregamos também a vida dos alunos que não puderam entrar, que não puderão estar conosco hoje. Ajuda-os, dá-lhes vitória nas situações que estão enfrentando. E a nossa é conosco, nos dando a tua iluminação e a tua graça necessária. Obrigado. Oramos a ti e te agradecemos no maravilhoso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Estamos hoje, meus estimados irmãos, boa noite, a paz do Senhor, graça e paz, Shalom Adonai, e daí para frente, né? Que é tanta saudação que a gente perde até a conta de como saudar os queridos irmãos, né? Porque nós temos um público muito misto, né? Temos assembleianos, temos batistas renovados, temos uma turma com presbiteriano tradicional, acredite. Como é que presbiteriano tradicional está estudando? Não sei, meu irmão. Eu só avisei, ó, nós somos de inclinação pentecostal. Mas você é presbiteriano roxo, que seja bem-vindo. O que vai acontecer lá na frente é a única coisa que eu acredito que Jesus vai mandar fogo em cima desses queridos irmãos, né? Mas estão aí firmes, né? Estou bem impressionado. Nós temos 3 irmãos presbiterianos que estão estudando aí com uma garra, com uma força. Eu falei, uau! Que deixa até qualquer pentecostal assustado. Mas amém. Por isso que a gente tem que cuidar na questão da saudação. Pai do Senhor, graça e paz, e aí vai. Nós estamos hoje na 6ª aula da matéria de hermenêutica e de exegese. Quantos de vocês estão acompanhando as postagens? E se você não está acompanhando, eu sugiro acompanhe as postagens, porque é a forma que nós temos de nos comunicar com você, aluno. Não é que eu não goste ou não queira me comunicar com você de forma individual. Tenho alegria, tenho prazer mesmo de pegar o telefone, falar: Olá, William, Deus te abençoe, William Souza, William Carvalho, irmão João Paulo. O detalhe é que eu sei que um bom número de vocês tem os seus trabalhos, os seus compromissos, as vidas muito corridas e aceleradas, e nem sempre eu posso falar com você diretamente ao telefone e vice-versa. Tem momentos que também eu vou estar, como diz no Rio de Janeiro, subindo pelas paredes, e aí eu não tenho como atender o aluno. Então, para não haver essa dificuldade de comunicação, o grupo do WhatsApp ele foi criado para cumprir essa finalidade, né? De trabalhar com uma comunicação rápida, objetiva, direta, sempre informando dos movimentos da escola. Então, se você percebeu, fizemos hoje uma postagem cedinho, bem cedo, porque eu cheguei de viagem, né? 7 da manhã eu já estava entrando em casa, vindo do aeroporto, porque eu passei o fim de semana ministrando aula no nosso núcleo presencial ali em São Francisco, na Califórnia. Graças a Deus foi uma aula abençoadíssima, Deus está abençoando ali. É longe, é cansativo, 6 horas e 45 de voo para ir, 6 e 45 para voltar, mas Deus tem sido conosco, tem confirmado esse grupo ali na Califórnia e o povo ali está animado, tem uma tendência boa para crescer. Então, no que eu cheguei hoje do aeroporto, eu fiz uma postagem, se vocês se lembram, nós vamos ter a última aula desta matéria na próxima semana. E aí eu decidi fazer a prova em um dia separado, que será o dia 5 de maio, 8h30 da noite. Alô? Para que ninguém se esqueça, a prova vai acontecer na segunda, 5 de maio, desculpe, 5 de maio, 8h30 da noite. Aí no dia 12 começa a nova matéria,
né, com o nosso irmão Kleber. Acredito que desse grupo aqui, acredito que só o irmão Wilson já estaria, se não estou enganado, fechando já o curso médio. E aí ele já pula automaticamente para o bacharel, né? Então, nosso irmão Wilson é o promovido, né? Vai fechar, está fechando essa matéria, ele já, já no dia 12 ele já vai no mesmo horário, no mesmo dia, mas aí ele vai comigo, né? É interessante, né? Eu saio fazendo revezamento com o irmão Kleber, evangelista Kleber, então eu volto para o bacharel, aí eu levo o irmão Wilson comigo, gente. Você pensa que eu sou bobo? Pastor, a minha cadeira já está gasta aqui, viu? Não, não, fala sério. Comecei junto na escola. Não, o irmão é o veterano, pô, o irmão não tá entendendo o carinho e a consideração que nós temos pelo irmão, né? Desse grupo aqui, irmão Wilson, para quem não sabe, eu falo isso para a glória do Senhor, é de todos vocês, ele está lá desde o início, desde o início. Isso para mim é um privilégio, para mim é uma honra. Eu sei que nem todos puderam devido a e B circunstâncias, mas eu me sinto profundamente honrado, agradecido a Deus, né, que o irmão Wilson é o veterano que está vindo lá, fez o básico conosco, está aí fechando o médio, e se tudo correr bem, se Jesus não voltar, irmão Wilson ainda tiver gás na agulha, ele vai continuar conosco no bacharel. Outro que eu estou vendo aqui que vai conosco para o bacharel é o irmão João Paulo. Eu estou acreditando que o irmão João Paulo vai, e outros de vocês, né, que se sintam na disposição e no gás, serão bem-vindos continuando conosco. Então, a nossa prova acontecerá então no dia 5 de maio, dia 12 é o revezamento com a nova matéria. Aí o evangelista Kleber vem aqui para com vocês e eu vou para com os irmãos do bacharel. Mas fique tranquilo que entre hoje e no máximo a próxima segunda eu já vou dar as regrinhas de como vai funcionar a prova. Sem perder muito tempo, tá aí, chegou a irmã Eni, boa noite, a paz do Senhor, irmã Eni. Irmã Eni sempre chega na hora que Jesus está tocando a trombeta. Mas isso é importante, ela chegou, o importante é ela chegar. Ainda que a trombeta tocou 2 vezes, ela não apareceu. Importante que a irmã Eni chegou, isso aí é o que vale. Só está faltando o irmão Kleber, que hoje, por alguma razão, não está aqui e não conseguiu. Acredito que teve algum tipo de problema, não conseguiu nos avisar. E o irmão Agrimar, né, que sempre tem o hábito de nos avisar, mas entendemos que nem sempre o aluno consegue também nos avisar devido às circunstâncias da vida. Vamos então à nossa apostila, página 9, e corrigir já de imediato. Não temos como prosseguir no desenvolvimento da matéria, mas sim vamos corrigir. Havíamos já falado as páginas 9, 10, 11 e 12. Nós vamos tentar entrar na próxima aula na unidade 3. Se você já folhear essa apostila, é uma apostila muito rica, mas ela é o resumo de uma muito maior do que essa, que chega a ter 87 páginas numeradas. E é o tipo da matéria que pede uma continuação. E estou inclinado, repito uma vez mais, passar uma continuação no bacharel em teologia. Por que conhecer as regras? Vai lá, página 9, todo mundo me acompanhando. Página 9, número 18. Não basta ser culto e inteligente para compreender as escrituras. Por quê? Porque o pecado corrompeu a mente humana e ainda exerce a sua influência, limitando-a. Esta é a primeira razão. Lê Efésios 4, 17, 19. Como Paulo descreve o entendimento do homem que está alheio à vida de Deus, ou seja, do homem pecador. A resposta, como diz o ditado no Rio de Janeiro, está na cara. Vamos lá. É entendimento obscurecido. Obscurecido, entendimento obscuro. Irmãos, está tudo na cara. Se não enxergar, eu vou mandar pelo correio gratuitamente para você uma lupa de aumento de 70 vezes. Eu tenho aqui fechadinho na caixa. Falei, Senhor, não me permita isso, mas se for necessário, eu te mando essa lupa. Para você fazer assim, ó. Aí aumenta
70 vezes. Aí você vai ficar assustado, você vai enxergar até a formiga caminhando em cima da sua mesa. Entendimento obscurecido. Anotou aí? Vamos lá. 19. A mente humana está obscurecida pelo pecado. Veja 1 de Coríntios 2, 14 e 15. Como é chamado o homem pecador não convertido? Marque a resposta certa. De novo, está na cara. A, B ou C? Letra A. Ó, tá, demorou, papai. Já fiquei assustado. Falei, você está tão na cara, como é que está demorando tanto para vir a resposta? Letra A. O homem natural. Por favor, meus irmãos, não me assustem, não. Eu tenho o coração fraco, mas vocês, por favor, não enfraqueçam mais meu coração, né? O Papa hoje morreu por problema de coração e AVC. Eu não quero ser o próximo da lista. Vamos lá. Número 20. Por que o homem natural não aceita as coisas de Deus? Porque eles são loucura. Perfeito, irmã. Irmã Aninha tá ali, irmã Aninha não está deixando passar nenhuma. Porque eles são loucura. Essa é a resposta da número 20. 21. É evidente que as coisas de Deus não são loucura. Ele é que não pode entendê-las. E por que ele não pode entendê-las? Vamos lá. Qual é a resposta da 21? Porque Porque elas não se discernem espiritualmente. Porque elas se discernem espiritualmente. Muito fácil. Número 22. Eu vou corrigir até um certo ponto. Se os irmãos estão percebendo, preste atenção. As respostas estão ligadas com a anterior ou com a posterior. Alguém está percebendo? Para responder a pergunta 21, eu tenho resposta aonde? Na 22, lá em negritos. Alguém está percebendo isso ou não? A resposta sempre está na questão seguinte. E eu destaco em letras pretas e inclinadas, certo? Então eu vou corrigir até a 23. O resto eu não vou corrigir porque tá na cara, certo? Aí você já vai fazer na sua casa com tranquilidade e aí vai me dar também a oportunidade de eu disser desta e desta página vocês vão estudar. Aí vai me dar um pouquinho mais de tempo, né, e oportunidade para desenvolver a matéria por fora, porque vocês já perceberam, né? Não preciso ser repetitivo, porque hoje já é a sexta aula. Essa é uma matéria difícil, ela é uma matéria que exige tempo e uma matéria que exige atenção na leitura e na interpretação do texto. Vamos lá então a 22. Em outras palavras, a mente humana está corrompida pelo pecado e o homem perdeu aquela condição espiritual que possuía antes de pecar. Leia a segunda carta de Pedro 3, 14 a 16. Qual é o perigo que pode ocorrer quando o homem natural é corrompido pelo pecado? Tenta interpretar a Bíblia. Olha a resposta aí na cara. Qual seria a resposta? Deturpar a escritura. Isto, ele pode deturpar as escrituras ou, preste atenção, outra resposta equivalente. Qual seria outra resposta equivalente? Poderia distorcer as escrituras, mal interpretar as escrituras, colocar uma a interpretação pessoal das escrituras. Então, esta pergunta de número 23 tem várias maneiras, né, de ser respondida. A 24, ok. Aliás, perdão, a 23. Às vezes são até pessoas inteligentes e sinceras, mas que torcem o sentido do texto bíblico por causa do pecado. Quantas pessoas estão corrompidas pelo pecado? A resposta está aí. Quantas? todos nós. Todas, ou todos nós, ou todo o mundo. Então eu paro por aqui na correção, porque está muito evidente, né,
as respostas. Deixa eu ver aqui. A 25 é fácil de responder, depende da 26. A 26. ah, a única diferença, chama aqui a atenção dos irmãos, por gentileza, vai bater na pergunta 27. Preste atenção comigo aqui, por favor, página 10. A pergunta 27 vai exigir com que você leia o texto. Alô, irmã Meire, boa noite, Paz do Senhor. Chegou Boa a noite, Pai do tempo. Senhor. Viva e salva, resgatou o filho. Que coisa boa. Irmã Meire tem chamada para bombeiro, entendeu? Bombeiro, mas é mãe, né? Mãe tem que ter chamada para tudo. Mãe tem que ser bombeiro, mãe tem que ser borracheiro, mãe tem que fazer das tripas coração. Eu sou pai, eu também faço às vezes isso. Mas muito obrigado, irmã Meire, pela consideração da comunicação e já deu tudo certo. E não vai ter esse problema de de falta de step, não. E a... É só trabalhar com tempo e deixar o step arrumadinho para não ter outro imprevisto. Deixa eu voltar lá com vocês. A número 10, vou repetir. A número 10, perdão, página 10, pergunta 27. Desculpe. Página 10, estão lá comigo? Pergunta 27 vai exigir você a leitura do texto que está aí. E qual é o texto? Segunda carta de Pedro, capítulo 1, do versículo 19 ao 21. Você lendo com atenção esse texto, você não vai ter dificuldade de completar essas duas lacunas. Alguém está aqui comigo ou não? Alguém está comigo? Isso. Tem que ler o texto. Se você não ler o texto, como é que você vai responder apropriadamente essa pergunta? Entende? Então, estou falando das questõezinhas que são a exceção ou exceções. Exceções de quê? Porque vocês já estão percebendo que cada questão ela já tem a resposta na pergunta seguinte, através da frase que está destacada em preto. A 31 é a mesma coisa. Olha lá. Escreva abaixo as duas razões pelas quais devemos conhecer as regras de interpretação da Bíblia. Nós já falamos isso, olha, várias e várias e várias e várias vezes. Se você não consegue se lembrar, sugiro que você volte lá atrás nos outros exercícios que falam dessas duas razões, porque a gente já tem batido muito nesta tecla, porque esta matéria, nesse estilo de exercícios, ela foi trabalhada, ela foi elaborada propositalmente para exigir do aluno que mais leitura. Alô? Eu sei que alguns de vocês têm grande, não é pouquinha não, grande dificuldade na leitura. Então nós buscamos uma maneira para ajudar você a diluir ou a superar essa dificuldade de leitura, entende? Essa é a razão que nós desenhamos esta apostila neste formato, para forçar, essa é a palavra que eu queria encontrar, forçar o aluno à leitura. Número 32, a mesma coisa, né? Vamos agora à terceira razão, a mesma coisa, você leia com atenção a questão 32, que não vai ter dor de cabeça, se eventualmente, preste atenção, se eventualmente ninguém conseguir responder essas questõezinhas que dependem da sua leitura, então, em caso extremo, para que ninguém fique no prejuízo, na próxima aula nós daríamos as respostas aqui. Alguém está me acompanhando? Essas perguntinhas que exigem do aluno uma leitura e uma interpretação na base da leitura, se até lá o aluno não conseguir se safar, então, ok, para não haver nenhum. Não, pastor, eu estou quebrando, estou lendo, mas não está saindo nada, mas tem que sair. Mas se não sair nada, eu vou te dar então a resposta na próxima aula. Perfeito? A mesma coisa com a 33. Na verdade, a 33 ela depende da 34. Alguém está me acompanhando? A 33 não é complicado. Você, para responder,
Olha lá a resposta na 34. Aí vai na 35, 36, 37, 38, 39, até a 39. Tá tudo maravilha. 40. Muita atenção aqui, por favor. 40. 41. 40 e 41 vai exigir leitura. Tanto que são parágrafos longos. Aí você tem que ir com calma. Leia uma vez, leia duas, leia os textos aqui pedidos. Na 40, ó, presta atenção aqui, na 40 nós temos Atos 8:35, Atos 7:1, 53 e 13, 16 a 41. Você terá que ler esses textos. Pastor, é muita coisa. Nada. Comparado ao que já fizemos, isso não é nada. Para que você tenha consciência da necessidade de leitura e daí fazer a sua interpretação. Isso na 40. A 41 já tem a resposta na 42. A mesma coisa acontece com a 43. A 44 é outro caso. Observe agora como nós, os leitores da Bíblia, somos diferentes uns dos outros. Você e eu, você e seu colega de estudo, já imaginou o que aconteceria se cada um quisesse interpretar a Bíblia sem o auxílio das normas e princípios de interpretação? Escreva aqui qual é a terceira razão pela qual devemos conhecer as regras de interpretação da Bíblia. Gente, a gente está falando isso, ó, volta e meia, volta e meia, volta e meia. Não é possível que o aluno ainda não conseguiu fixar. Essa que é a terceira regra da interpretação. Se você tiver dúvida, vai lá atrás, volta, dê uma de caranguejo, dê uma ré. Aí você vai ver a resposta lá atrás, nas perguntas anteriores. E a 45 é super fácil também de responder. Virando a página para a página 13. Irmã Bernadette está lá ligada, né? Está colocando lá a telinha para quem está enxergando. Ela está ajudando demais. É a secretária Irmã Bernadette Brás. Na página 13 é uma revisão geral. Olha que legal, olha que bonito. Já foi tudo isso falado lá atrás. Já foi tudo isso escrito. Já foi tudo isso redigido. Já foi tudo isso ensinado. Por isso que aqui se chama revisão geral. Então, qual é a finalidade da revisão geral? Você trazer à tona, não é verdade, aquele que já passamos lá atrás. Cite 5 áreas de aplicação do conhecimento das regras de interpretação da Bíblia. Essa, assim, nós vamos corrigir na próxima semana, para ninguém se reclamar. Pastor, quebrei a cabeça, não cheguei a conclusão nenhuma. Mas por quê? Será que leu? Aí é a pergunta que eu estou voltando a bater na tecla. Será que você leu com atenção o que ficou para trás? Se leu com atenção, não vai ter dificuldade para responder aqui. Se ainda não leu com atenção, é claro que vai quebrar a cabeça. E aí, essa é a questão, irmãos. O curso médio em teologia e bacharel exigem leitura. Não tem jeito. De repente, no básico, você não se lançou muito a fazer leitura e passou bonito. Mas o médio bacharel, para passar, ó, você vai ter que fazer isso aqui um pouquinho para suar. E vale a pena suar. Porque só está exigindo o quê? Leitura. O que for de difícil, eu estou aqui para explicar, para esclarecer, para orientar, para dirigir a vocês. Mas a parte da leitura eu não posso fazer por vocês. Alguém está me entendendo, gente? A parte da leitura eu não posso fazer por vocês. Posso fazer muita coisa. Aquilo que realmente eu posso fazer, eu vou fazer e faço com alegria, com prazer por cada um de vocês. Agora, eu não posso ler pelo aluno. Aí fica difícil, fica impossível, porque o aluno tem que ter a experiência da leitura com aquele texto para ele chegar à sua própria conclusão. É o número 1. Acontece a mesma coisa com o número 2. Cite as razões pelas quais devemos conhecer as regras de interpretação da Bíblia.
A número 3 é bonito demais. Presta atenção. Isso aqui eu vou parar um pouquinho só para te dar algumas dicas, para não te dar tanta dor de cabeça. Alguém vai ter aqui alguma dor de cabeça, mas aqui eu quero orientar vocês. Olha só. Relacione os textos abaixo com as 5 áreas de aplicação do conhecimento das regras de interpretação da Bíblia. Olha, aí nós temos A, B, C, D, E, F, G, H. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Temos 8 textos. Qual é a conclusão que chegamos nesse exercício? Que são 5 áreas de aplicação do conhecimento. E cada texto corresponde a uma área. Como temos 8 textos, é normal que algumas destas áreas se repetirão. Mas as 5 têm que aparecer ligadas a estes textos. Aí você vai ter que ler o Salmo 19, 7, 11, Atos 20, 17, 20, Atos 19, 8, 10, Mateus 19, 3, 6, João 7, 14, 24, Jonas 3, 1 ao 4, João 4, 6, 26, Neemias 8, 4. O único bloquinho de perguntas ou de exercícios que, na verdade, eu não vou nem usar para a prova é essa aqui, ó. Perguntas para debate. Essa aqui eu não vou, mas a gente vai responder em sala de aula na próxima segunda-feira. Mas essa aqui vai ser a única que eu não vou considerar. Então você já pode escrever aqui. Da página, deixa aqui abrir direitinho na apostila, da página 2 à página 13, anote aí. Todos os exercícios entre a página 2 e a página 13, com exceção das perguntas para debate, vocês deverão estudar para a prova. Repito, todos os exercícios começando da página 2 até a página 13. Página 2 até a página 13, vocês estudem todos os exercícios, porque eles vão ser a base para a prova, menos com exceção das perguntas para debate. Essas vocês não precisam estudar, embora que, 2 pontos, a gente vai dar a resposta na próxima aula. Compreendido, gente? Alguma dúvida? Se há dúvida, fale agora, ou fique quietinho até a próxima aula. Perfeito. E a gente então vai dar o desenvolvimento agora. Aí vocês vão me perguntar, e aí? E o restante dos exercícios? Vamos continuar fazendo, claro, na próxima aula, até onde der, mas eles não serão considerados para que vocês os estudem para a prova. Alguém está me entendendo, gente? A gente vai continuar os exercícios, né, para a gente não ficar parado no meio do caminho, porque não faz sentido, mas para você estudá-los para a prova, eles não serão considerados. Serão considerados apenas da página 2 à página 13. Qualquer dúvida, por favor, que você, aluno, aluna, tenha no transcurso ainda desta matéria, tenha liberdade de me chamar. Ou, por favor, mande uma mensagem de áudio, uma mensagem de texto, para a gente resolver a questão ou questões da melhor maneira possível. Perfeito? Vamos então voltar a onde paramos, não é? Eu creio que vocês se lembram que eu dei a vocês 3 textos. E nesses 3 textos, nós teríamos que identificar o significado da palavra salvo, né? Lembra-se, nós estamos falando que o tema salvo, na Bíblia, ele é chamado de várias coisas.
Em Efésios 3,18, se você anotou, se você não anotou, eu sugiro que você anote ou reanote. Em Efésios 3,18, o salvo é chamado de santo. Na segunda carta a Coríntios, capítulo 5, verso 17, o salvo é chamado de nova criatura. No Salmo 31, 23, o salvo é chamado de fiel. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, o salvo é chamado de filho de Deus. No Evangelho de João, capítulo 20, verso 27, o salvo é chamado de crente. Em Atos 9, versículo 1, o salvo é chamado de discípulo. Confere, gente. Ou eu estou sozinho e ninguém está me acompanhando? Vamos lá. Confere ou não? Que eu estou vendo alguns rostos meio perdidos, surpresos, atônitos, como diz no interior do estado do Tocantins, encafifados. Então, que não tenha rostos encafifados aqui, não, por favor. Maravilha. E os textos que eu deixei foram 3, são lembrados? Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 9. Ezequiel 18, verso 26. E Isaías 62, 12. Vamos ler esses textos, eu dei para vocês. Espero que tenham podido ler esses textos. Se não leram, I'm very sorry. Fico triste. Na medida do possível, eu creio que ou eu já falei isso, mas nunca é demais repeti-lo. E se não falei, me perdoem, porque é muita coisa transitando na minha mente quando eu faço o plano de aula para ministrar no dia. Eu uso, às vezes, até 6 a 8 folhas, redigindo como fosse um esboço, para eu saber o que eu vou ministrar, o que eu vou passar para vocês. Mas, na medida do possível, por favor, procurem ter, pelo menos, 2 traduções da Bíblia, ou em formato papel, ou em formato digital. Formato digital eu vejo mais prático, porque alguns aplicativos que você pode baixar no seu telefone, no seu tablet, são gratuitos, ok? Você não paga nada por eles. Quem tem aí aplicativo baixado no seu celular? Alguém tem aí aplicativo de Bíblia? Isso é super prático. E esses aplicativos têm até 10 traduções. Não digo que todos tenham 10 traduções da Bíblia, mas eles têm como mínimo de 2 a 3 traduções da Bíblia em português. Então eu sugiro, eu insisto, tá? Que você, aluno, se acostume a ter em mãos, sempre em sala de aula, pelo menos 2 traduções da Bíblia em língua portuguesa. Nunca fique com uma só tradução, porque ela limita demais o aluno, e mais ainda nesta matéria de hermenêutica e de exegese, que é necessário ter a visão básica de algumas traduções. Outra sugestão, se você está anotando ou puder memorizar, evite usar como a tradução principal, a principal. Não estou dizendo que você não deva usar essa tradução, mas eu me refiro, se você for usar 2, preste atenção. Use uma como a principal, a mais importante, e a segunda como suplemento. Mas evite de usar como tradução principal a NVI, Nova Versão Internacional. Evite. Repito, não estou falando que você não deva usar. Você pode usar. Pode, sem nenhum problema. Mas com a opção número 2, como a tradução secundária. Alô? Alguém está me entendendo? Não use a NVI como principal. Use a Almeida Revista Corrigida, a ARC. Use a Almeida Revista Atualizada, a ARA.
use a edição contemporânea, que é da Bíblia Thompson, use qualquer outra como tradução principal, menos a NVI e a NLTH, porque não são traduções, são versões. E a diferença ela é marcante em algumas expressões que não batem ou não se encaixam com os originais do hebraico, aramaico e grego, mas elas dão uma visão panorâmica para que você entenda alguns textos difíceis que até mesmo nas traduções mais tradicionais você vai encontrar dificuldade na compreensão. Por isso a necessidade de ter como mínimo duas. Quem puder ter três, quatro, muitíssimo melhor. Que eu não estou exigindo que você tenha três ou quatro, mas de repente, um exemplo, irmão João Paulo aí está lá na mesa dele com três ou quatro traduções. Amém. Ele vai navegar na maionese, na prancha de surf, no rio, na cachoeira, ele vai voar. Vai estar voo de 14 mil pés, certo? Mas pelo menos use duas. Alguém está me entendendo, gente? Duas. Não fique limitado a uma única tradução da Bíblia, porque isso vai dar algumas dores de cabeça, não ainda nesta matéria que estamos já para finalizar, mas nas próximas que ainda virão. Irmão Marcos levantou a mão, tinha uma pergunta ou tem alguma pergunta a fazer? Faça-la agora. O senhor já respondeu. Maravilha, maravilha. Irmão Marcos é de uma praticidade. Quando eu crescer, eu tenho que ter 1% da sabedoria e praticidade do irmão Marcos. Agora, se eu vou ter tempo para crescer, eu ainda não sei. Estou batalhando, né? Para crescer um pouquinho, né? Perto dos meus 66 anos. Vamos lá então os textos. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 6. Primeira carta de João também pode ser conhecida como epístola, não se esqueça, tá? As cartas também são chamadas de epístolas. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 9, está escrito, e eu estou lendo Almeida, Revista Corrigida 2009. Sempre vou mencionar qual é a tradução que eu estou fazendo leitura, porque você pode ter Almeida, Revista Atualizada, ok? Você pode estar usando a edição contemporânea, que é a Bíblia Thompson. Quem conhece aqui a Bíblia Thompson? Bíblia Thompson. Irmão Wilson, irmão Marcos, irmão João Paulo, nem todos conhecem a Bíblia Thompson. Recomendo esta Bíblia. É considerada a segunda melhor Bíblia de estudo em língua portuguesa. Repito, a Bíblia em cadeia temática, chamada Thompson. Se escreve Thompson, mas se pronuncia Thompson. Ela é a segunda melhor Bíblia de estudo em língua portuguesa. Segundo os bibliólogos, né, os especialistas na área da bibliologia, a melhor Bíblia de estudo em língua portuguesa chama-se Plenitude. Se você nunca ouviu falar, procure por essa Bíblia. Ela é a melhor Bíblia de estudo em língua portuguesa. Ela oferece recursos tremendos. Está inclusive em falta no mercado. No Amazon estava no mês passado mais de US$ 250, porque estão publicando poucos exemplares, né? E automaticamente tem uma demanda altíssima. Tá? A Bíblia Plenitude hoje é a melhor. Alguns dizem, me perguntaram semana passada, é a Bíblia King James? Alguém já ouviu falar da Bíblia King James em português? Ela é boa nos comentários, mas ela deixa muito a desejar na tradução. Preste atenção. Os comentários da King James, fantásticos. Cuidado com a tradução. Não leia King James sozinho sem uma outra tradução.
a tradução tem problemas enormes que podem comprometer a boa interpretação do texto. Vamos lá, então. 1 de João 3,9. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Preste atenção. Tem uma outra tradução que diz assim, ó, qualquer que é nascido de Deus não pode pecar. Quem de vocês tem essa tradução? Qualquer que é nascido de Deus não pode pecar. Ninguém tem essa tradução? Que vitória, meu Deus. Tem uma tradução que diz exatamente como eu estou falando, ó. Qualquer que é nascido de Deus não pode pecar. Cuidado com essa tradução. Essa tradução gera a ideia de que aquele que é salvo não tem a capacidade para pecar. Isso é uma heresia, isso é uma falácia, isso é um erro, tanto doutrinário, que na verdade é mais de tradução. Então, cuidado com essa tradução, porque essa declaração ela é pesada. Nós, sendo salvos, remidos pelo sangue de Jesus, infelizmente, ainda pecamos. E essa tradução afirma o contrário. Todo aquele que é nascido de Deus não está fazendo uma afirmação. Alguém está me entendendo? Não pode pecar. E é perigoso. Então, muito cuidado com essa tradução. Se você conhece alguém, vai lá com jeitinho, né? Meu irmão, deixa eu dar uma olhadinha aqui na sua tradução. Assim, dê uma de curioso. E aí fica na da tua. Você vai até se assustar. Tem até pastores que têm essa tradução. E usam somente essa tradução para fazerem declarações como salvo uma vez, salvo para sempre. Mas, pastor, isso só acontece com os presbiterianos? Não, acontece também com os pentecostais. Tem pentecostais que creem que não pode, a salvação não pode ser perdida. Olha que loucura. Mas não, é tudo por causa, não apenas deste texto, que é interpretado incorretamente. Mas vamos lá. 1 de João Professor, 3,9 está falando. Sim, pergunta rápida. O senhor recomendou aí a sim, Bíblia Plenitude, e sim. eu só achei ela na ARA e na ARC. Excelente. Qual das duas o senhor recomenda mais? Ou todas as Qualquer duas uma estão? das duas. Tá. Se é pela pureza da tradução, a ARA, pela pureza. A ARA é 98% em relação à ARC. Se é pela pureza, quando eu falo pureza, a mais próxima dos originais. Então, pela pureza, a ARA é 98%. A ARC, 94%. Ambas são Entendi. boas. Só a título de curiosidade para os irmãos aqui, na Gerizim Books está $73 a ARC, Bíblia de Estudo Plenitude, e no Amazon você pode achar por 69 na ARA. Estou comprando uma agora. Uau, uau, uau. William, faz um grande favor, se não for pedir demais. Se não for Claro, possível agora, até o finalzinho da aula, posta lá no grupo, por favor. Posta lá no grupo, se perfeitamente. for possível, por gentileza. Isso vai ajudar demais. Ó, ouviram aí a dica que nosso irmão William Carvalho, a ARA e a ARC na Bíblia Plenitude está aí. Se você quer ter a melhor Bíblia de estudo em língua portuguesa, entre 69 e $79. Não é caro, não é caro, ela é uma preciosidade. Eu tenho ambas as traduções em português, tenho em espanhol e tenho em inglês em 3 traduções. Hoje ela é considerada, isso não é uma opinião minha, estou indo pelos bibliólogos, os expertos, né, no assunto, é a melhor Bíblia em língua portuguesa. Então, se você quer ter essa riqueza à sua disposição, além de outras riquezas literárias dentro da Bíblia Sagrada, vale a pena você fazer esse investimento de 69 a $79. Vamos voltar ao texto? Vamos voltar ao texto. Acho que o William já postou que o meu telefone aqui apitou. Tá lá. Ô, Vitória. Obrigado, William. Deus te recompense. Maravilha. Nosso irmão William é um secretário de mão cheia, né? Quando eu crescer, 4% eu quero me parecer com o William, né? Se eu pedir mais do que isso, eu estou sendo exagerado. Mas eu vou chegar lá, gente. Eu vou chegar lá. Até o final do bacharel, eu vou me parecer bastante com cada um de vocês e Deus será glorificado. Tá bom? Vai lá no grupo. O irmão William já postou os links
para você, então, desejando e querendo, você terá acesso fácil, ou pelo Amazon ou pela Gerizim, a ter uma dessas duas traduções. E, pastor, se eu quiser ter as duas, glória a Deus. Se você quiser ter as duas, glória a Deus. Eu vou aplaudir, eu não vou dançar igual a Davi, mas vou mais ou menos chegar quase perto. Porque eu sei que é bênção, né? Quanto melhor armamento o aluno puder ter à sua disposição, 100% melhor. Mas vamos voltar ao texto de 1 de João 3,9, que está falando do salvo. Mas em qual condição aí? Como eu poderia dizer que o salvo é aqui o quê? Em Efésios 3,18 ele é santo, como já falamos. Em 2 de Coríntios 5,17 ele é nova criatura. No Salmo 31:23 o salvo é fiel. Em João 12 é o filho de Deus. Em João 20:27 ele é crente. Em Atos 9:1 ele é discípulo. E em João, 1 de João 3,9 ele é o quê? O salvo é o quê? O texto já nos diz tudo. Vamos lá, se alguém Nascido consegue... de Deus. Nascido... Ô, irmão Sidney! Me emocionou essa sua resposta. Fala sério, irmão Sidney. Não fica triste comigo, não, tá? Deixa eu dar 40 pro irmão, 40 pontinhos de bônus, posso fazer isso? Fica triste comigo, não, tá? Irmão Sidney ganhou 40. Gente, esse é o objetivo desses exercícios que nós estamos fazendo. É você ler o texto e interpretá-lo. Então, irmão Sidney vai hoje dormir com o seu travesseiro, debaixo do seu travesseiro vai ter, ó, 40 pontinhos. Gente, ele vai dizer para a esposa dele, meu amor, tô dormindo mais aliviado, tô ganhando 40. 40 pontinhos. Parabéns, irmão Sidney, um grande prazer, uma satisfação, né, que o aluno tem que chegar a essa conclusão. Então, anote aí, o salvo em 1 de João 3,9, ele é nascido de Deus. Alô? Anotou aí? Nascido de Deus. Agora vamos a Ezequiel 18:26. Pastor, eu nunca fiz isso, de ler um texto e interpretá-lo corretamente. Mas esse é o objetivo desta matéria. É você ler o texto, entendê-lo e interpretá-lo. Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo de número 26. Vou aguardar um momentinho, quando eu vou aplicar aqui o medicamento no meu nariz, que eu estou com o nariz hoje um pouco incomodado. Desculpe. Ezequiel, capítulo 18, versículo de número 26. Diz o texto da minha tradução, que é Almeida Revista Corrigida. Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. E na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Repita o texto, presta atenção. Ezequiel 18:26. Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Lemos no texto anterior, 1 de João 3,9, que o salvo ele é o nascido de Deus. E o salvo aqui, como ele é conhecido? Justo. Justo! Oh, meu Deus! Isso aí, irmão Marcos. Irmão Marcos estava soltando os cartuchos da bala dele, né? Bom, como diz minha sogra, né? Tem muito café no bule, irmão Marcos. Aquele irmão Marcos não está vendo o tamanho do bule dele. É um bule daqueles grandes. Tem lá no interior do estado do Espírito Santo, aqueles bule de ferro que dá 4 litros de café. Irmão Marcos tem esses bule. Justo! Justo, anotou aí? Então, o salvo em Ezequiel 18:26, ele é chamado de justo. Anotou? Que lindo é isso aí. Vamos a Isaías 62:12. Parece fácil? Sim. É no momento que você lê, entende e pode interpretar corretamente o texto. Isaías 62:12. Isaías 62:12.
Como é que o salvo é chamado neste texto? E chamar-lhes-ão povo santos remidos do Senhor. E tu serás chamada procurada, cidade não desamparada. Alô? Como é que o salvo é conhecido aqui, é chamado aqui nesse texto de Isaías 62:12? Povo santo. Remidos do Senhor. Os remidos dos. Ô, Maini! Maini tomou agora 1 litrão de Red Bull. Dou 40 para a Maini. Maini, não fica triste comigo, não, tá, Maini? Só Então já me frescura aí, isentou porque. da prova, né? Hein? Então já estou isentado da prova. Mais uma sim. Sei que a Maini tá fazendo as continhas. Maini é O senhor boa de falou isso matemática. o senhor falou isso da vez passada. Não, mas tá certo. Mas falta só mais uma. Mais uma já tá eliminado. Eu falei baseado nas continhas. Então refaz as suas continhas, Maini. Estou Refaz as suas brincando, continhas. pastor. Só falta, só falta mais um, Maini. Mais 40, Maini. Oh, meu Deus. Irmãini tem também um café, um bule muito grande, só que ela não reconhece o tamanho do bule dela. Gente, aquele bule, já viu aqueles bules antigos que dá café para metro? É a Irmãini. Amém. Irmãini tem bule, irmão Marcos. Vocês todos têm bules grandes, só eu que tenho a xicrinha do expresso pela metade. Nem pela metade, 1/5. Não dá nem para encher um dedinho de café. O Gente, pastor, sim, eu queria fazer uma pergunta bem rapidinho aqui. faça, por favor. Aquele texto, acho que é Lucas, né? Que Jesus atravessa com os discípulos para o outro lado e aí encontra aquele endemoniado que estava gadareno, né? Que estava Sim, sim. acorrentado e tal. Aí ele expulsa aquele demônio, ele lança aquele demônio nos porcos, né? Certo. Aquele demônio pede para não ser mandado para o abismo. Aquele abismo que o demônio fala, no caso, é o mesmo lugar onde estão os anjos caídos que foram presos? 100% correto, e eu vou lhe explicar o porquê. Porque lá em Escuta. Apocalipse não fala que os anjos estão perto do rio Eufrates, uma coisa assim do rio Eufrates? Então, o abismo e o Importante. rio Eufrates é a mesma coisa? Não, 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 não. A geografia bíblica, ou seja, a narrativa deste texto de Apocalipse, por alguma razão, coloca geograficamente falando, em termos humanos, o rio Eufrates como um ponto de referência. Isso não quer dizer necessariamente que o rio Eufrates é a boca de entrada do abismo. Parece que quando lemos esse texto, dá essa impressão. Peraí, se a Bíblia está se referindo ao rio Eufrates, porque dali vão ser soltos 4 anjos terríveis, né, que vão fazer um estrago ainda maior no transcurso da grande tribulação. Então, qual é a ideia que vem na nossa mente pela leitura superficial do texto? É que o abismo teria alguma entrada, ou alguma saída, ou alguma linha de conexão, de comunicação através do rio Eufrates. Na verdade, não é a impressão que dá a princípio, mas não é assim. Tá? O rio Eufrates ele foi colocado nesse texto como um simples ponto de referência geográfica. Poderia ser o Mar Cáspio, por exemplo, né? Poderia ser o Mar Negro, poderia ser o Golfo de Suez, o Mar Vermelho, o Mar Mediterrâneo, qualquer ponto na geografia do mundo bíblico. Mas por alguma razão que até o momento se desconhece, ali é mencionado o Eufrates. Eu tenho uma dedução. Uma dedução não é uma afirmação, nem bíblica. Até bíblica eu posso usar alguns textos, mas eu não posso fazer como uma dedução teológica. Há uma diferença? Sim. Quando eu faço uma dedução bíblica, eu tenho um texto bíblico para eu me basear em cima dele. Quando eu faço uma dedução teológica, eu posso usar alguns textos de forma indireta para tirar uma ideia. Isso chama-se dedução teológica. Não tem um texto exato, preciso, direto que vai me dizer A, B e C. Não. Mas vamos lá. Qual é a dedução que eu tenho então? Pelo fato que o paraíso, entenda isso aqui é interessante. O paraíso, ele foi estabelecido junto daquela área do Tigre e do Eufrates.
Qual é a minha dedução? E ali também começou o mal, ou seja, no sentido terrestre do planeta Terra, aonde geograficamente começou o mal? Ali, aquela área, porque a serpente se manifesta, aparece para Eva e coloca Eva numa camisa de força, se assim posso dizer, numa camisa estreita, e joga a dúvida no coração dela com respeito se a palavra de Deus era verdade ou não era verdade. Então, a minha dedução que ali, na área do Eufrates, é uma espécie de ponto de convergência espiritual de anjos e de demônios. Já li isso em 2 livros do pastor Tim LaHaye e do pastor John Hagee, pastores americanos, falando sobre esta área da escatologia, e eles também abordam a nível de dedução, não de afirmação. Aí voltando para o abismo. O abismo é um dos 3 infernos que existem. Alguém já ouviu falar que existem na Bíblia 3 infernos? Ou não? Alguém já ouviu falar sim ou não? 3 infernos. 3, tá? O primeiro é o Hades e o Sheol, que Jesus nos ensina na parábola do rico e dos Lázaro, ali em Lucas capítulo 16, a partir do verso 23. O segundo inferno é o Tártaro, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 4. E o terceiro inferno é o Geena, Apocalipse capítulo 20. Qual a diferença entre os 3? O primeiro inferno é o chamado Sheol Hades, que é a sepultura, que é o lugar para onde hoje vão as almas dos ímpios, já sabendo que dali eles vão sair só ressuscitados para o trono branco, vão receber a sentença final para serem remetidos para onde? Para o lago de fogo e enxofre, que é o Geena, o inferno final e definitivo. Mas e o abismo? O abismo é o inferno chamado Tártaro, aonde estão os anjos caídos que trabalharam na revolta com Lúcifer lá no remoto passado, que nos ensina Ezequiel, capítulo 28. E para lá, o nosso Deus, e nós entendemos pelo texto bíblico, Jesus vai julgar alguns desses demônios, lançando-os definitivamente no abismo. Lá hoje já tem alguns anjos caídos, anjos de grande poder de hierarquia, provavelmente querubins, serafins e arcanjos que se revoltaram com Lúcifer para tentar tirar Deus do trono. Uma das razões, aí é uma afirmação agora bíblica e teológica, que os demônios pediram não serem lançados para o abismo é porque ali são prisões eternas. E ali eles vão ser plenamente atormentados. Olha que interessante. Da mesma maneira, escute, como no Hades ou Sheol estão atormentados os espíritos dos ímpios que morreram sem salvação, no abismo estão sendo atormentados várias classes de anjos caídos, ou demônios, como queiram, que se revoltaram contra Deus. Mas alguns demônios não foram lançados para lá, porque eles sabem, se forem lançados para lá, já era. É um tormento que não acaba nunca. Então, alguns demônios estão aí soltos no terceiro céu. Mas o Senhor Jesus vai julgar aos anjos e, consequentemente, aos demônios, lançando-os para o lugar do tormento. Alguém está me acompanhando? Então, a diferença entre o Tártaro e o Geena é que o Tártaro é o lugar de tormentos dos anjos caídos ou demônios para toda a eternidade. E o Geena, que é o lago de fogo e enxofre, é o lugar de tormento para os ímpios que não receberam o evangelho ou rejeitaram a pessoa do Senhor Jesus, correto? Essa é o que eu posso abordar para a irmã Eni. É uma parte muito complexa que envolve a escatologia, e numa outra oportunidade mais à frente eu vou desenvolver isso com muito maior número de detalhes, né? Maior número de detalhes. Perfeito, então. Vamos então passar a continuação. Então, em Isaías 62:12, o justo é conhecido como remido.
Agora nós vamos a uma parte interessante, ó. Já que entramos, né, irmã Eni me provocou, então eu vou atender à provocação da irmã Eni. Já estava no meu plano, mas eu vou entrar nisso. Vamos falar um pouquinho de escatologia, né? Parece que é a temática do momento. Hoje, quando eu cheguei de São Francisco, já recebi 4, 5 mensagens de texto, era 7h10 da manhã. Eu entrei em casa às 7, chegando do aeroporto, viajei a noite inteira. Pastor, e agora? E agora o quê? O Papa Francisco morreu, e agora? E o anticristo? Calma, tu tá colocando os bois na frente da carroça. O anticristo ainda vai se manifestar, mas irmãos, está se levantando. Gente, depois que eu descansei um pouco, depois eu não dormi na minha viagem, quando eu acordei depois do meio-dia e comecei a ver mensagens de alunos desesperados. Pastor, o anticristo já está na Terra. Claro que está. Ele é o Papa, é o próximo Papa. Não, calma. O próximo Papa não pode, jamais, sob hipótese nenhuma, ser o anticristo. Aí os 2, 3 alunos em parafuso. Por que não? Eu vou te explicar por quê. Aí eu tive que dar 20 minutos para um, meia hora para outros. Então hoje está se levantando um desespero de especulações. Não sei se alguns de vocês estão nos acompanhando no Facebook e no Instagram. Nós estamos deixando vídeos. Inclusive, eu deixei hoje um vídeo para esclarecer, um vídeo de quase 10 minutos. E essa semana eu vou lançar mais 2 ou 3 falando mais detalhadamente. O que acontece é que, ultimamente, irmãos, está havendo uma enxurrada de interpretações falsas e perigosas sobre a escatologia bíblica. E o mais estranho, da boca de pastores que temos considerado renomados no meio pentecostal, mas que estão, infelizmente, perdendo um pouco o rumo do foco das Sagradas Escrituras. E alguns deles eu não tenho medo de dizer, irmãos. Não estou aqui me colocando como melhor do que ninguém, porque, inclusive, alguns deles eu os conheço pessoalmente e carinhosa, respeitosa, eticamente, já falei com eles e já disse, meu irmão, temos um problema. O quê? Está faltando o uso correto da hermenêutica e da exegese. Sabe que a resposta que alguns deles me deram? O que é isso? O quê? Você está brincando comigo? Gente, eu não vou dizer que por respeito ao pastor renomadíssimo, tem mais de 4 milhões nas redes sociais, 4 milhões de seguidores, e ele nunca ouviu falar de hermenêutica e exegese. Aquilo ali me deixou pálido. Eu não acreditava, não, Senhor, não é possível. Ele deve estar brincando comigo. E realmente, eu conversei com ele uns 15, 20 minutos, assim, como eu estou conversando com vocês, ao vivo, não através de uma videoconferência, pessoalmente, olhando na bolota do olho do servo de Deus. Eu falei, uau! Assim que o irmão irmão, eu nunca fiz um seminário na minha vida. Como é que é? Aí fiquei mais estarrecido ainda. Aí me gelou, falei, uau, uau! E prega com uma graça, com uma propriedade, com um profundo conhecimento da palavra de Deus. Mas confessou, nunca fiz um seminário. Aí está explicado. Ó, se nunca fez pelo menos um básico em teologia, é claro que nunca ouviu falar de hermenêutica e exegese. Então, irmãos, muito cuidado. Hoje está tendo exageradas especulações. Rapidinho para a gente passar a próxima etapa aqui do nosso estudo. O Papa Francisco I foi, claro, um grande articulador de ideias que vão abrir espaço para o anticristo estabelecendo seu governo com sucesso. E o próximo Papa, aí eu posso sim fazer uma afirmação, baseada em vários textos do Apocalipse, que o tempo não me permite agora, porque teríamos que cair na matéria de escatologia. O próximo Papa vai abrir o leque de uma maneira enorme, vai ser um grande ponto de apoio ao governo do anticristo. Então, você está querendo dizer que o governo do anticristo já se aproxima? E como? Ó, em alta velocidade, altíssima velocidade. Então, sem medo de errar, o próximo Papa da Igreja Católica Apostólica Romana vai abrir um leque enorme, e vai ser o grande braço de apoio ao governo do anticristo. Porém, o Papa de Roma não terá
diretamente nenhuma conexão como ser ou a primeira besta, o anticristo, ou o falso profeta, como já ouvi hoje, me mandaram um vídeo de um pregador renomado afirmando que o próximo Papa será o falso profeta. Isso não encaixa dentro da hermenêutica e da exegese. Mas aproveitando a matéria, o assunto de escatologia, vamos falar da segunda vinda de Jesus à Terra. E aqui eu vou destacar 6 textos, que vamos gastar exatamente o tempo que temos de aula pela frente, 20, 25 minutos. Abra comigo em Zacarias, capítulo 14, versos 4 e 5. Eu vou ler esses textos porque a grande maioria dos cristãos, incluindo pastores, líderes, renomados pregadores, tem uma terrível dificuldade na interpretação desses textos. Então eu separei 6 textos que são uma espécie de quebra-cabeças para esses líderes, pregadores, pastores. Zacarias 14, versículos 4 e 5. Zacarias capítulo 14, versículos 4 e 5. Eu já tinha isso em mente fazer na próxima aula, mas a irmã Eni me provocou e foi Deus, né, que usou a irmã Eni para me provocar. Graças a Deus, irmã Eni, deixa Deus me usar. Eu ia falar isso na metadezinha da próxima aula, mas vamos adiantar porque é uma temática bastante interessante. Zacarias 14, versos 4 e 5. Todos abriram nesse livro, por favor? Livro do profeta Zacarias, capítulo 14, está lá no Antigo Testamento, quase tocando a Malaquias. Capítulo 14, versículos 4 e 5. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém, para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Olha a descrição que Zacarias aqui está dando. Versículo 5. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis assim como fugistes do terremoto no dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo, ó Senhor. Versículo, já falamos, né? O 4 e o 5. Esse texto, ele é muito parecido com Apocalipse capítulo 19. Vamos em Apocalipse 19, 11. E é um dos textos que também separamos. Mas é só para você identificar a semelhança. Apocalipse capítulo 19. Apocalipse capítulo 19, versículo de número 11. E vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Versículo 12. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Versículo 13. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Atenção aqui ao versículo 14, Apocalipse capítulo 19. E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e
Perceberam a semelhança deste texto com Zacarias 14, 4, 5? Não existem pontos muito parecidos? Sem dúvida nenhuma. Está falando do mesmo tema, do mesmo assunto, do mesmo evento, do mesmo acontecimento. Que assunto é esse? Que evento é este? Que narrativa bíblica a qual está se referindo? A segunda vinda de Jesus à terra. Ah, pastor, é o arrebatamento? Não, entenda isso aqui. Estamos falando da segunda vinda de Jesus à terra. Mas no arrebatamento, ele não vem à terra? Não. Ele não toca a terra. Lembre-se, o arrebatamento, Jesus vem para. Anote isso aqui, ó. Aqui dentro ou em algum lugar no seu papel, no seu caderno de notas. No dia do arrebatamento, Jesus vem para a igreja. O mundo não vai ter ideia, o mundo não vai participar desta etapa. Ele não vai ter conhecimento. Ele vem para a igreja. Passado alguns anos, depois do tribunal de Cristo e das bodas do Cordeiro, Jesus retorna à terra com a igreja. Eu não vou entrar em maiores detalhes porque é muito normal, ao longo dos anos, o ensino de 3 correntes teológicas sobre a tribulação e a grande tribulação. Estamos na matéria de hermenêutica e aí vale a pena entrarmos nesse detalhezinho que hoje, queiramos ou não, cria-se uma polêmica violenta. Alguns dos nossos vídeos, eu vou falar com muito respeito, irmãos, com muito respeito, não vou aqui mencionar nomes, pelo respeito que eu tenho a todos e continuarei respeitando, independente que tenham opiniões divergentes ao que está escrito, não ao que eu ensino ou ao que eu penso. Vamos aqui deixar bem claro, tem coisas que eu penso, mas que à luz da Bíblia e à luz da pedagogia cristã, eles não me permitem expressar a minha opinião. Porque se eu expresso a minha opinião de forma errada, eu vou afetar de forma errada o emocional e o espiritual daqueles que estão me ouvindo. Alguém está me entendendo, gente? Então eu tenho que ter muito cuidado na hora de ensinar a palavra em expressar a minha opinião, a menos que insistentemente os alunos me peçam, me convidem, pastor, qual é a sua opinião? E ainda quem me conhece já há alguns anos sabe que eu me resisto muito à ideia de expor a minha opinião, me resisto demais. Todos nós temos pontos de vista, isso é verdade. O William Carvalho tem o seu ponto de vista, o irmão Sidney Matoso tem o seu ponto de vista, o irmão Wilson Fernandes tem o seu ponto de vista. É natural e é um direito que a nós nos cabe ter nossos pontos de vista, nossa opinião própria, pessoal. Mas em se tratando do ensino da palavra de Deus, as nossas opiniões não valem nada e são perigosas no momento que nós as colocamos como elas fossem o quê? A verdade absoluta. E nós não temos o poder de manipular ou de reger ou de governar a verdade absoluta. Nós temos a verdade relativa, mas a verdade absoluta está com quem? Está aqui, ó, neste livro. Então, o nosso dever diante de Deus é lutarmos ao máximo para ensinarmos a verdade absoluta. Embora, como seres humanos, vamos errar, com certeza, vamos deixar muito a desejar, vamos fracassar. Mas olha, eu quero chegar, irmãos. Há uma peleja, e eu acho isso estranho, e não leva a nada. Ah, eu sou pré-tribulacionista, eu sou midi-tribulacionista, eu sou pós-tribulacionista. Já ouviram falar dessas 3 correntes? Muitos acreditam que a igreja vai ser primeiro arrebatada, para depois haver a manifestação do anticristo. Outros creem que a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação. Me ouça, no meio da tribulação. Não estou falando da grande tribulação. Ué, tem diferença? Tem diferença. Uma coisa é tribulação, outra coisa é a grande tribulação. Explica aí. Então, vou te explicar agora rapidinho.
Tribulação, no meio teológico, é o período de 7 anos. E muitos ensinam errado, que grande tribulação é o período de 7 anos. Não. Grande tribulação é o último período de 3 anos e meio. Mas qual é a explicação bíblica para isso? Olha a explicação bíblica, se quiser anotar. Porque serão 2 períodos de igual tempo. 3 anos e meio, 3 anos e meio. A Bíblia não fala de 3 anos e meio. A Bíblia fala de 1.260 dias ou 42 meses. Alguém está se lembrando disso ou não? Alguém está se lembrando disso? Em momento nenhum você vai encontrar na Bíblia essa expressão. 3 anos e meio, 3 anos e meio. Você não vai encontrar. Você vai encontrar 1.260 dias ou 42 meses. Vamos lá. A Bíblia deixa bem claro que vai ter, então, 2 períodos iguais, de 1.260 dias ou o equivalente a 42 meses. Mas o que vai acontecer em cada um desses 2 períodos? Anote aí, se você puder anotar ou tem na memória. No primeiro período de 1.260 dias ou 42 meses, teremos 2 acontecimentos intercambiáveis ou interpolados, não sequenciais. A abertura dos 7 selos e o toque das 7 trombetas. Então, no primeiro período de 1.260 dias, teremos a abertura dos 7 selos e o toque das 7 trombetas. Esse primeiro período de 1.260 dias ou 42 meses, ele é conhecido como tribulação também. Mas o segundo período de 1.260 dias ou 42 meses, este sim é chamado de grande tribulação. Por quê? Porque é quando serão derramadas as 7 taças da ira de Deus. Então, quer dizer, o bicho pega em toda a tribulação, mas o bicho pega mais ainda, sabe quando? No segundo período. Na segunda parte, nos últimos 3 anos e meio. Estão anotando, gente? Isso é importante, porque esses detalhezinhos nos ajudam a dar a correta interpretação. Ok. Aí nós chegamos a alguns pontos que geram polêmica. Por exemplo, os pré-tribulacionistas, eu falo isso com respeito, discordam veementemente que a trombeta de Apocalipse 11:15 não tem nada a ver de 1 de Tessalonicenses 4:16 e 1 de Coríntios 15:52. Mas eles se esquecem de um detalhe. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo do 1 a 8. Quando você lê este texto, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 1 ao 8, e liga, faz uma conexão com Apocalipse 11:15, 1 de Tessalonicenses 4:16 e 1 de Coríntios 15:52, aí a ficha cai, toim, que é a mesma trombeta. Como assim? Apocalipse fala de uma trombeta. E os reinos deste mundo passaram a ser de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ok. 1 Tessalonicenses 4:16 fala de uma trombeta, que quando ela é tocada, o que acontece? Os mortos em Cristo ressuscitam primeiro, e em seguida nós que estamos vivos seremos o quê? Transformados. Aí subimos todos juntos. 1 de Coríntios 15:52 fala que ante a última trombeta, os mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados. Aí alegam os pré-tribulacionistas, ou seja, o que creem que primeiro vem o arrebatamento e depois aparece o anticristo, ok? Que a trombeta de Apocalipse 11:15 não tem nada a ver. Tem tudo a ver, porque eles não entram, eles não incluem, eles não leem direito. Segunda de Tessalonicenses 2, 1 a 8. O que diz lá? Que o anticristo primeiro se manifestaria. Primeiro vem na frente a apostasia, depois a manifestação do homem do pecado. Aí depois, tá lá, só você ler com atenção o texto. A igreja é retirada na terra. Peraí, pastor, então o senhor é midi-tribulacionista? O texto nos mostra isso.
Não sou eu que eu estou forçando a barra. Alguém está me entendendo, gente? Então quer dizer que a igreja vai conhecer o anticristo? Sim. A igreja então vai passar no período da tribulação. Tá? Alguém está me ouvindo? Tribulação, não falei grande tribulação. Tribulação. Há uma grande possibilidade que sim. Grande. Pela leitura dos textos. E eu não tenho problema em admitir que eu me equivoquei, que errei. Que a nobreza de um homem de Deus e uma mulher de Deus é dizer: errei, me equivoquei. Não tem problema. Irmãos, eu não sou dono da verdade. A menos que alguém me mostre com vários outros textos que eu ou outros que estão lendo na mesma perspectiva, pela hermenêutica e pela exegese, nos mostre. E aí não temos problema de dizer, realmente erramos, realmente nos equivocamos, realmente mal interpretamos. Mas pegando esses textos em conjuntos, tudo nos leva a crer, tudo nos leva a entrar no caminho de que a igreja, sim, vai passar pelo período da tribulação. Mas qual o problema aí? A igreja vai ser destruída? Não, não. Nas pragas do Egito, alguém está se lembrando? Quantas pragas caíram em cima do Egito, arrebentaram com o Egito? 3, 4, 5? Quantas pragas? 10. 10. Alguém está lembrado ou não, gente? Quantas pragas arrebentaram o Egito? Minha pergunta, pela leitura do texto bíblico, que eu sei que você já leu o texto bíblico, aonde estava a nação de Israel? Quando as pragas estavam arrebentando com o Egito? Estava fora do Egito? No Estava na Egito. Arábia Saudita? Estava na Itália? Estava na Grécia? Aonde estava Israel? Estava no Egito. Mas peraí, aí não tem um negócio estranho? Se as 10 pragas estavam arrebentando no Egito, como é que é isso? E Israel estava lá no meio da destruição? A casa dos hebreus foram todas arrebentadas? Os hebreus morreram? Como é que se explica isso? Fácil. Se você ler com atenção o texto, os 3.600.000 hebreus estavam onde? No norte do Egito, numa localidade chamada Terra de Gósen. Alguém se lembra disso? Terra de Gósen. Estavam no norte, geograficamente falando, no delta do Nilo. As pragas não chegavam ali, irmãos. Uau, as pragas não chegavam ali. Alguém já leu o Salmo 91? Vamos lá rapidinho. Eu vou passar 5, 6 minutos da aula, mas isso aqui tem que ficar bem claro. Pode dizer, pastor Luiz Prestes está colocando cada minhoca na minha cabeça nessa aula de hoje. Eu não estou aqui para colocar minhoca, eu não sou adubeiro, não estou adubando para colocar minhoca na sua cabeça. Eu estou lhe ajudando a enxergar o texto bíblico. É E aí que, você vai chegar. pastor, Sim. é que a grande argumentação do pré-tribulacionismo com o o mid-tribulacionista é o seguinte: tem duas argumentações. Pelo menos as duas que eu já escutei falar, Sim, sim, entendeu? sim. O pré-tribulacionismo que fala mesmo se eu vou conhecer o anticristo, então por que é que eu tô lutando aqui para mim sair? Entendeu? Se eu vou Uh-uh. conhecer, então se eu já sei que o anticristo está na Terra, então já sei que o arrebatamento vai acontecer e o crente que ficar aqui ele já sabe que já tem 7 anos para Sim, sim. poder se esconder, fazer alguma coisa, entendeu? Correto. E a outra é o seguinte, eu esqueci qual que é a outra, né? Tá na ponta da língua, eu esqueci de falar. Tinha outra aí. Tranquilo. É, Quando os irmãos se lembrar, passa isso para mim, para nós na sim, próxima segunda. sim. Enquanto o irmão João está rebobinando os dados dele, que é muita informação que o irmão João tem na mente, né? O irmão João tem uma enciclopédia. Se você não sabe, o irmão João Não Paulo tem uma tem nada. enciclopédia viva na mente dele. Né? Esse homem aí, se você não conhece, ele convivi com ele 14 vezes, esse homem, olha, meu Deus, um dos melhores alunos nossos do básico em teologia que tivemos aqui um núcleo em Orlando. Salmo 91, todo mundo conhece esse salmo, mas alguns não prestam atenção no que esse salmo está dizendo, ó. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é meu Deus, é meu refúgio. Presta atenção nas expressões que Davi usa. Ele é meu refúgio, minha fortaleza, nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. De que o Senhor vai nos livrar?
do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O que é isso, irmãos? São elementos que vão ser trabalhados na tribulação. Como é que é? Não estou forçando a interpretação, não. Se eu tivesse mais 10 minutos, eu ia falar isso agora de uma maneira que você ia ficar assustado. Versículo 4: Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro, a sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Isso vai acontecer literalmente no período da tribulação. Versículo 6: Nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Pouca gente sabe que o Salmo 91 é um salmo profético. Pouquíssima. Se eu tenho ideia, isso era ensinado muito nos anos 60, 70 e 80. E hoje, se 10% dos crentes entendem a interpretação deste salmo, até os judeus ortodoxos que estão esperando o Messias, eles falam abertamente: este aqui é o salmo que vai proteger a nação de Israel de uma grande destruição que se abaterá neste planeta. E qual é essa grande destruição? A tribulação. Uau! E nós cristãos não enxergamos isso. Versículo 7: 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Agora, olha com atenção o versículo 8: somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Está entendendo isso aqui? O mal vai vir sobre esse planeta, vai arrasar com tudo. Mas se a tua casa estiver de pé na presença do Senhor, nenhum mal vai atingir a tua casa, nenhuma peste vai atingir a tua casa. Aí se cumprirá lá em Malaquias capítulo 4. E naquele dia se verá a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus, entre o justo e o injusto. Alguém está entendendo, irmãos? A tribulação vai vir, mas a igreja vai ser poupada. Agora, vamos lá em 1 de Tessalonicenses 5,9. Pastor, está dando uma tempestade aqui dentro do meu cucuruto, do meu cérebro. Não, esse é o objetivo, te deixar pensando e analisando os textos. 1 de Tessalonicenses 5,9. Mais 5 minutos e terminamos. 1 de Tessalonicenses 5,9. Enquanto o irmão João está processando na mente dele o outro texto, eu vou apresentar um texto que ele é usado demais pelos nossos queridos irmãos pré-tribulacionistas. Eu tenho um carinho muito grande por eles, mas o problema é que eles se agarram a uma visão denominacional, não uma visão hermenêutico-exegética, ou seja, puramente bíblica. Eles usam uma mentalidade ideológica baseada em algo que eles aprenderam lá atrás que não se encaixa com o contexto da hermenêutica e da exegese. 1 de Tessalonicenses 5,9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos acontecimentos da segunda vinda de Jesus, a palavra ira, ela se encaixa exatamente aonde? Resposta: no derramamento das 7 taças da ira de Deus. Está anotando? Está anotando? Quando será o derramamento das 7 taças da ira de Deus? Segunda parte da tribulação. Vai você argumentar isso com o pré-tribulacionista, ele não vai aceitar. Aí você é obrigado a mostrar o texto grego. Aí quando você vai no texto grego, aí quando você mostra o texto grego, ele se cala. Aí ele engole, ensica, fica. E eu tive que fazer isso com muito respeito, com 2 pastores pré-tribulacionistas conhecidíssimos e famosos. Eles, quietinho. Tanto que não estão falando mais sobre esse assunto nas redes sociais. Acredite se você quiser, a glória seja dada por Deus. Desde que eu carinhosamente falei com os 2 juntos há 8 anos atrás, eles estão aí soltando vídeos, falando bonito sobre o assunto, mas nessa parte do pré-tribulacionismo, ou seja, do arrebatamento antes da manifestação do anticristo, eles não estão falando mais. Porque a ficha caiu, eles enxergaram no texto, porque eu mostrei o texto no grego. Irmãos, é simples, é só estudar a hermenêutica e exegese que essas ideias ligadas à visão denominacional caem por terra. Temos que ter muito cuidado.
não fazer com que a visão denominacional prevaleça sobre a visão bíblica, a visão hermenêutico-exegética. Por isso que essas duas ciências da teologia nos ajudam a enxergar um filtro que está por debaixo do texto, porque a gente lê o texto na superfície, mas a hermenêutica e a exegese nos ajuda a enxergar, né, o texto na sua profundidade. São 10:05, eu não quero avançar um Lembrei pouquinho, aqui, mas pastor. lembrou, fala, É, não? tem uma palavra usada que se fala eminência. É a tal da Eminência. eminência, a doutrina Da eminência, ou eminente. seja, que a Sim. coisa aconteceria assim, sem aviso. Mas lembre-se que Uhum. Jesus deixou sinais. Então, essa doutrina da evidência, da iminência, né, que é do que é repentino. Então, vamos explicar o que é iminência. Sem mandar aviso. Só que aí vai ao contrário daquilo que Jesus deixou. Jesus deixou o quê? Sinais. E qual é a função de sinais? Preparar-nos, ficarmos alertas. Está chegando a hora. Como numa rodovia. Você está numa rodovia viajando entre Orlando e Miami, por exemplo, né? Vou usar aqui a região que nós vivemos. Você sai de Orlando, pega 95, o irmão João conhece, né? Essa rodovia, né? Porque ele reside aqui na Flórida. Aí você vai lá, sai de Orlando, Miami, 232 milhas. Aí você vai viajar uma hora e meia. Miami, 180 milhas. Viaja um pouquinho mais. Aí ele está chegando lá em Boca Raton. Miami, 75 milhas. O que isso quer dizer? Você está viajando na direção de um destino. E quanto mais você avança nessa viagem, a plaquinha vai te mostrando o quê? Que você está próximo da chegada ao seu destino, que neste caso que eu estou aqui usando como exemplo, é a cidade de Miami, que são quase 360 milhas entre as duas cidades, quase 500 quilômetros. Igualzinho com sinais do arrebatamento e da segunda vinda de Jesus. Ele deixou um conjunto de 13 sinais que estão discriminados ali em detalhes. Mateus capítulo 14, Mateus capítulo 14, perdão, 24, desculpe. Mateus capítulo 24 e Lucas capítulo 21. Então, um total de 13. E Jesus está sempre avisando, sempre avisando, sempre avisando. E aí a doutrina da iminência já não encaixa. Porque se fosse a iminência, não teria nem aviso e muito menos as características dos sinais. Mas a gente vai continuar falando desse assunto, só que anote os textos que eu vou dar para vocês. Anote aí os textos. Aí eu peço que vocês leiam esses textos, que a gente vai trabalhar bem a fundo com esse texto, para que a gente então possa depois entrar para o contexto histórico da Bíblia, que é outro problema que a maioria dos bons pregadores não se importam em trabalhar com o contexto. Eu vou falar para vocês, eu vou postar no grupo, a lei dos 6 contextos. Como é importante toda vez que você pregar, ensinar sobre qualquer assunto, você trabalhar em cima da lei dos 6 contextos. Eu vou deixar lá no grupo. Mas anote aí os versículos que eu vou dar para vocês e a gente vai trabalhar com eles na próxima aula. Mateus 25, 31. Mateus capítulo 25, versículo 31. Um texto que já falamos, mas vamos falar com mais profundidade. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Um outro texto, Judas, versículo 14. Pequenininho, mas fala muito. Judas, versículo 14. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. E já falamos, mas vamos falar de novo com mais propriedade, mais profundidade. Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. Então, são 6 textos. O primeiro deles já fizemos uma rápida análise, que é Zacarias 14, 4 e 5. Aí nós vamos ler em sala de aula, eu peço que você leia na sua casa, Mateus 25, 31, segunda de Tessalonicenses 2, 8, Judas, versículo 14, Apocalipse 1, 7 e Apocalipse 19, 11.
Para concluir, irmãos, eu não tenho problema em expor à luz da Bíblia a visão bíblica. Eu, particularmente, não gosto de debater com pessoas que insistem em colocar uma visão fora do enquadramento bíblico, como infelizmente é normal, é comum que os nossos irmãos, não se trata de um ataque, por favor, entenda isso, eu não estou atacando aos pré-tribulacionistas, mas a maioria deles não usam as leis básicas da hermenêutica e da exegese bíblica, eles não usam, é muito triste dizer isso, não sei qual a razão, acredito que eles foram ensinados a colocar de lado, a desprezarem as leis básicas da hermenêutica e da exegese, e aí eles se agarram a algumas tradições, pontos de vista e interpretações pessoais, que aí cria uma salada de fruta meio indigesta. E eles vão ao debate e querem peitar. E eu não gosto de debater, eu nunca fui de debater. E há pouco tempo atrás, né, com a série de vídeos que nós lançamos no Facebook e no Instagram, um pastor jovem, né, não chega a ter os seus 40 anos, quis debater comigo ao vivo. Eu falei, não, se é para debater a Bíblia, não conte comigo. Se é para juntos apresentarmos os textos à luz da hermenêutica e da exegese, conte comigo. Agora me pergunta o que ele fez. Saiu fora, sumiu. Porque a maioria dos pré-tribulacionistas não trabalham de jeito nenhum com as leis da hermenêutica e da exegese. É o que nós estamos fazendo aqui, tá? Não estamos aqui impondo uma visão, de forma nenhuma. Estamos orientando como você sozinho, à luz da Bíblia e usando as leis da hermenêutica e da exegese, você vai chegar às suas próprias conclusões. Amém, irmãos? Deus falou alguma coisa com você nessa noite ou não? Pastor, tem uma pergunta. Solta, meu irmão. O O senhor, exegeta da casa vai fazer a o senhor, pergunta para fechar a aula. Meu Deus, segura. Tô até me segurando o aqui no banco. o senhor já foi pré-tribulacionista? Não vou mentir ao irmão. Durante 10 anos da minha vida. 10 anos da minha vida eu fui, até o dia que o Espírito Santo, de madrugada, me acordou e me deu esses textos que eu estou falando para os irmãos, esses 4 textos. E ele falava forte ao meu ouvido: leia uma vez, 2, 3. Eu li 9 vezes. E eu não estava ainda, Senhor, agora vai no grego. Assim mesmo, você pode não acreditar. Leia no original. Aí eu chorava como uma criança, pedindo perdão. Perdoe-me, Senhor. Perdoe-me, Senhor. Perdoe-me, Senhor. Foi quando então eu decidi, irmãos, lançar-me ao estudo profundo da hermenêutica e da exegese. Fui sim, 10 anos. Entre os meus 14 e os meus 24 anos. Desde os meus 24 anos, isto é, praticamente mais de 40 anos, eu não sou mais pré-tribulacionista, porque é aquilo, irmãos, o texto é bastante evidente, que Deus vai guardar a igreja, vai dar poder à igreja, vai dar graça à igreja, e a igreja vai fazer a diferença nesses dias terríveis que ainda estamos para presenciar. Mas fica firme, não entre Amém. não entre parafuso, não entre no desespero, não, porque nós fomos chamados para fazer a diferença. Amém, irmãos? Mais uma Amém. pergunta, alguma dúvida? Se não tem perguntas e dúvida, nós vamos fechar aqui a nossa aula de hoje. E se Jesus não falou com você, nós vamos fazer oração para apelo, para alguém aqui aceitar Jesus. Se Jesus não falou com você, eu não tenho problema. Semana passada eu fiz uma oração e você acredita? Um aluno levantou a mão e recebeu a Jesus. Quem era esse aluno? Um presbítero. Fica quieto. Levantou a mão e recebeu a Jesus. E eu conheço ele já há anos. Falei, por que você vai... Depois eu chamei ele por fora. Por que você levantou a mão? Eu senti a minha necessidade de convicção de reconfessar a Cristo como meu Senhor e Salvador. Que bom, hein? Que bom quando a pessoa tem aquela necessidade de reconfessar. Ninguém é obrigado a levantar a mão para aceitar Jesus. Mas achei muito bonito e nobre desse presbítero dizer, eu tinha essa necessidade de reconhecer de novo que Jesus é meu Senhor e Salvador. Vamos terminar então
com oração. Muito obrigado a todos vocês que puderam estar conosco. Passamos um pouquinho do horário, também começamos um pouquinho tarde. Obrigado, William Carvalho, Sidney Matoso, Marcos Tavares, Wilson Fernandes, Robson de Souza. Nosso café vai sair, irmão Robson. Acredite ou não. Irmã Eni, muito obrigado. Quero ter o prazer de conhecer a irmã Eni pessoalmente e receber a unção da irmã Eni, que a irmã Eni, quando solta a unção, dá gosto, a gente fica com aquela vontade de ouvir mais nossa irmã Eni. Irmã Meire, a mesma coisa, irmã Meire vai para lá, vai para cá, é bombeiro, é borracheiro, é house cleaning, mas ela chega lá e graças a Deus. Obrigado, irmão João Paulo, nosso exegeta, irmão José Ferreira Oliveira, esse homem promete, está prometendo e vai deixar pastor Nemuel de boca aberta. William Souza, obrigado, irmã Bernadette, obrigado, irmão Renato. Próxima aula, espero revê-lo com todas as dificuldades, todas as lutas. Estou orando para a sua vida, irmão Renato. Acredite, Jesus está na sua causa. Jesus está na sua causa. Vou repetir, irmão Renato, Jesus está na sua causa e a sua vitória está mais do que garantida no seu poderoso nome. É só crer, irmão. Faça a sua parte. E não olha para trás, não olha para trás, não olha para os lados, não olha para essa grande barreira que tem se levantado aí contra o irmão, mas avança, conquista, declara a sua vitória no poderoso nome de Jesus Cristo. Irmão João Paulo estará abrindo o seu áudio e nos agradecendo a aula de hoje. A você que já pagou a mensalidade do mês de abril, muitíssimo obrigado. Deus abençoe e recompense. Você sabe que a nossa escola precisa da sua mensalidade para mantermos a manutenção, a operacionalidade. Você que ainda não pagou, esperamos o seu pagamento e o prazo máximo é dia 30. Passou do dia 30, vai a multinha de $10, mas até o dia 30 esperamos o seu pagamento para que, repito, a nossa escola continue funcionando a contento. Muito obrigado. Irmão João Paulo, orando e agradecendo a Deus pela aula de hoje. Amém. Senhor amado, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor, Pai, por essa classe maravilhosa que nós tivemos, Senhor. Graças te damos, aqui Senhor. neste dia, Senhor, de segunda-feira. Pai, em nome de Jesus, toma, Senhor, cada aluno que está aqui, Senhor, em tuas mãos, Pai. Leva, Senhor, a cada um deles, ó Pai, por descanso, ó Pai, desta noite. E que o Senhor nos dê uma noite maravilhosa. Graças Senhor, te damos. protege, Senhor, a nossa vida, nossos sonhos. Senhor, que nós venhamos, ó Pai, sonhar, Pai, com a nova Jerusalém. Sonhar com os céus, com coisas boas, ó Pai. Pai, em Glória a nome de Deus. Jesus, Pai. Que o Senhor, Pai, tome o nosso pastor em tuas mãos, continua abençoando ele e a família dele para a honra e glória do teu santo nome, para louvor do teu nome. Pai, nós pedimos e agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bem, não sai correndo. Nosso lema: seriedade, Seriedade, compromisso, compromisso, disciplina, disciplina, seriedade, compromisso, disciplina. Mais uma vez, seriedade, compromisso, disciplina. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o Glória a poder. Deus. Desse tamanho no coração de vocês. Ótima segunda-feira, abençoada semana. Próxima segunda, a última aula. Isso mesmo, a nossa 7ª e última aula, 28 de abril e 5 de maio, a nossa provinha. Deus os abençoe, a paz do Senhor. Muito obrigado. Amém. Durmam com os anjos. Amém. Boa noite a todos.